Olá, amados, a paz do Senhor. Gente, eu queria aqui compartilhar uma situação com vocês. Uma pessoa, eu vou relatar aqui uma situação. Uma pessoa entrou em contato comigo, uma mulher, ela entrou em contato comigo para falar para mim, né, testemunhar a situação dela para mim. Ela acompanha alguns estudos meus pela rede social e alguns canais também meu mesmo. E ela disse, né, que tudo que eu postei, seja em texto, seja em áudio, seja em vídeo, tudo isso ela passou, né? Tudo isso ela passou. E o que acontece, né? Ela disse que entrou em contato comigo, né? Ela relatou um pouquinho, certo? Ela entrou em contato direto comigo. E ela relatou que o segundo casamento, ela se separou do primeiro esposo dela, certo? Porque era muita briga, muita discordância e diversas situações, briga. Ele não respeitava mais ela, nem ele. E era muita briga, um falando mal do outro, xingando o outro. Partiu para violência física, violência moral e outras coisas mais, certo? E para, na verdade, né, ela veio a se separar desse primeiro esposo dela, eles se divorciaram e ela se casou pela segunda vez. No início, ela conta que está tudo indo bem, como uma lua de mel, né? Como eu costumo dizer, tudo no início são flores. Estava tudo indo uma lua de mel, tudo bem, ele tratava bem ela, ele tratava bem ele, e assim ia, né? Isso ela disse, né? Quando ela entrou para o segundo casamento, ela disse, casou com ele realmente, certo? No papel, na igreja, no religioso, em tudo que ela tinha direito, assim como ela fez no primeiro, certo? E aí o que aconteceu, né? Ela disse que nos 3 primeiros anos foi muito bom o convívio deles, era uma lua de mel. De repente ele se transformou. De repente ele começou a xingar ela, a dizer coisa dela, a maltratar ela, a fazer isso e aquilo. Ou seja, ele passou a fazer 2 vezes mais o que o primeiro esposo dela fazia. Ele era mais agressivo, ele chegava a bater mais nela, certo? Ele era, né, passou a ser pior do que o primeiro. Aí vejam só essa história. E aí ela disse, né, depois de algum tempo tentando reaver esse casamento, não conseguiu e eles chegaram a se separar. Ela se separou dele e veio para um terceiro relacionamento, gente. Olha o perigo. Achando que nesse terceiro mundo, porque ela achava na cabeça dela que ela ia ser feliz, que ela merecia ser feliz e não sei o que, sei o que. Isso já vem desde o primeiro esposo dela. E ali ela foi pro terceiro relacionamento dela, né? Ela disse que se separou agora há pouco desse terceiro marido, né? Tava quase indo pro quinto, né? Aquela situação daquela mulher, né? Da samaritana que tinha 5 esposos. E aí ela chegou a dizer pra mim, né, que entrou se separou desse segundo, né? Foi pior do que o primeiro. Ela sofreu muito mais do que o primeiro. Ela deixa claro que sofreu demais mais com esse segundo casamento do que com o primeiro. Porque aí ela percebeu também que eram algumas coisinhas que faltavam, porque estava faltando falta de respeito. Ela não respeitava o esposo, ela entendeu isso, né? Que era erros dela, tinha erros dele também, mas que ela também ajudou, deu brecha para o inimigo agiu, certo? E aí ela disse que embarcou nesse terceiro relacionamento, né? Tava passando no momento, tinha se separado desse, e ela já tinha decidido não se relacionar mais com mais ninguém, mas ela deu uma brecha para o inimigo, deu uma brecha para esse camarada, né? E aí entrou, quando ela menos se apercebeu, quando ela menos imaginou, ela já estava vivendo com ele dentro de casa.
certo? Já estava vivendo com ele dentro de casa. E ela disse que passou com esse camarada 2 anos. 2 anos. Disse que faz alguns meses que se separou dele, que ele foi embora. Ele mesmo decidiu ir embora, né? E que ele chegava em casa, antes, quando ela conheceu ele, também, vejam, gente. Quando conheceu ele também aparentava ser um homem bom, um homem que ia cuidar dela, um homem que ela disse que ele fazia, ela se sentia uma rainha, mais do que o primeiro e o segundo, ela percebeu isso, né? Parecia ela fazer ser uma rainha, ele dava tudo do bom e do melhor a ela. Depois desse primeiro ano, ele começou, né, a beber, começou a não mais ajudava ela, não mais ajudava em casa, não mais era aquele homem que prometera a ela lá amor, né, quando ela conheceu, quando ela deu brecha, certo? E ela já tinha, na mente dela, ela já tinha dito, não, eu agora encontrei a pessoa certa, é essa pessoa que realmente eu sonhei para minha vida. E depois veja que o inimigo ele é assim. Ele primeiro ele deixa você se divertindo, né? Achando que você tá bem, tá indo bem. Deixa você ficar bem assim, enganada mesmo. Quando você estiver bem, já tiver bem nos braços daquela situação, já tiver aberta com aquela situação, o inimigo vai lá, ó. Porque o inimigo ele é assim, gente, ele é astuto. Ele deixa você, né, feliz, alegre, achar que aquilo dali é maravilhoso. Mas depois ele vai lá, ele mesmo, ele vai lá e puxa o tapete. Certo? O inimigo ele é assim, ele mesmo vai lá e puxa o tapete da pessoa. E quando ele vem para fazer, certo? De vez. Certo? Ele deixa enganando aos pouquinhos, ele vai enganando as pessoas aos pouquinhos. Mas quando ele vem puxar o tapete de vocês, certo? Da pessoa que se deixa essa brecha agir na vida dela, né? Ele vem é de vez, a queda é de vez, a queda não tem como, certo? Então veja que ela hoje, né, diz que hoje ela espera, né, que um dia o esposo dela, o primeiro marido dela, perdoe ela, né? Ela espera, ela diz que hoje ela está ciente de que fez errado, ela está ciente dos erros dela, ela viu que se separaram por coisa besta, né? Foi uma brecha que o inimigo agiu, né? Se separaram, chegaram a se divorciar e hoje ela, né? Ela diz que não sabe a situação do esposo dela, se casou, não tem contato com o esposo, não sabe de nada dele, certo? Ele ela não sabe, não tem notícia dele, né? Não sabe se casou, se está casado. O que ela sabe é que ela diz que quer lutar, né, pela restauração do casamento dela, quer lutar por esse primeiro casamento, né? E que está ciente de que tudo isso foi um engano, tudo isso aí é ilusão. Né? Ela quis mostrar com isso o quê? Que segundo, terceiro casamento, quarto, quinto, seja lá quantos for, não dá certo. Vai ter um momento de crise, vai cair uma crise, certo? Que vai chegar um momento que ela vai descobrir que aquilo dali não é verdade, certo? Então ela percebe que ela pagou mais o preço mais alto porque ela foi pro segundo, terceiro relacionamento. Viveu maridalmente com esse terceiro. Não chegaram a se casar. Mas ela se casou pela segunda vez, mas estava com esse terceiro relacionamento. E vivia maridalmente. Então ela experimentou tudo isso. Então, para mostrar para vocês que primeiro, segundo, terceiro, quarto casamento não dá certo, não tem como, gente. Né? Eu já até falei aqui eu já dei outros testemunhos aqui de alguns rapazes, inclusive falei de um rapaz que está casado agora, é o quarto casamento que eu sei que ele tá com o quarto casamento. Não sei se ele já foi pro quinto, né? Porque ele é assim, ele fica um ano com a pessoa, não dá certo, vai pro segundo. Foi assim, com a primeira esposa dele não deu certo, ele passou não sei quantos anos casado com a primeira esposa, foi pra segunda, passou 5, se separou, foi pra terceira, passou 2, se separou, tá no quarto hoje. Não sei se já tá no quinto, certo?
Então, e temos outros testemunhos também, né? Recentemente eu também estava vendo um testemunho em um dos grupos, né, que eu faço parte, que uma mulher também, ela disse que não valia a pena um segundo, terceiro, quarto casamento, porque ela passou por essa mesma situação aqui que eu acabei de contar dessa pessoa, né? E temos muitos outros, gente, para vocês verem, certo? Que Deus revela, não tem como, certo? Fica enganado quem quer. Mas para vocês verem, perceber que se os esposos, as esposas de vocês já tiverem um relacionamento, tiverem um relacionamento, vivendo maridalmente, ou que já casaram, ou que tem outra família, pode ter certeza, vai chegar um momento, certo? Que Deus vai dizer, olha, é até aqui, se tem lutando, certo? Se tem a mão de Deus agindo, claro que vai acontecer. Se não tem, mas vai chegar um momento que esse relacionamento não vai dar certo. Vai se separar e a pessoa vai assim, ó. Se não tem intercessão da esposa, né? Porque tem situações que não tem esposa que está intercedendo. Mas ali aquele relacionamento vai chegar um tempo que não vai dar certo. Ele vai se separar ou ela e vai comprar outro relacionamento. E assim vai. Certo? Porque uma brecha, né? Uma brecha puxa a outra. E assim vai por diante. Então isso aqui eu quero mostrar para vocês. É melhor pagar um preço, um único preço de uma só vez, certo? Porque, gente, pagar um preço por uma restauração de casamento não dói. Dói porque a gente... Dói em termos de quê? Porque a gente é um ser humano desacreditado das coisas. A gente quer ver as coisas, certo? Dói nisso. Porque a gente é temporário, a gente olha as circunstâncias ao redor. É por isso que dói. Porque se a gente realmente entregar nas mãos de Deus e não olhar as circunstâncias, não dói. Agora você imagina você sofrer 2, 3, 4, 5, 6 vezes, né? Pulando de relacionamento, você vai sofrer muito mais do que você. É preferível você pagar uma única vez, você lutar por uma única vez, sofrer uma única vez, certo? E não sofrer 2, 3, 4, 5. É preferível uma, certo? Então, que fiquem aqui, que isso aqui fique ciente aqui para vocês, né? Eu gostaria aqui de passar, porque ela detalhou mais, mas como ela falou comigo diretamente por telefone, não por texto, nem por áudio, certo? Eu não tive como gravar, porque ela falou diretamente comigo no telefone, né? Mas eu tô passando aqui um pouquinho para vocês do que ela me disse, certo? Para vocês perceberem, verem que segundo, terceiro, quarto casamento ou relacionamento, ou seja lá o que for, não dá certo. Amém?